nós venhamos estar sempre confiante no nosso Deus. A nossa diaconisa Lena vai estar com a oportunidade, e logo após a nossa irmã Nádia vai estar com a oportunidade para estar louvando ao nosso Deus. Amém? Amém. Saudos amados com a graça e a paz do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós nessa noite escolhemos novamente nos reunir para adorar aquele que é digno de ser adorado. Que nós todos os dias podemos fazer essa escolha. Eu prefiro estar na presença do Senhor. Amém? Peço aos amados que abram suas Bíblias no livro de Efésios, o capítulo 5. Efésios 5, que diz assim o verso 1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Né? Assim como os filhos imitam os pais, nós devemos imitar Cristo. Nós devemos ser parecido com Cristo. E como podemos ser parecido com Cristo? É meditando nas Escrituras. Só assim nós conhecemos o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo vai ser aperfeiçoado em mim e a você. Né? Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou a sua vida por mim e por você. E Ele nos escolheu para estarmos aqui, para adorar e engrandecer o nome dEle, para amar uns aos outros, para fazer a diferença aonde nós formos. Hoje de manhã, antes da escola bíblica, eu me acordei e fui meditar nesses versículos, no livro de Efésios. Eu li vários versículos a qual o Senhor falava ao meu coração a importância de buscar imitar a Cristo, de buscar ser parecido com Cristo. Muitas pessoas aí querem imitar pessoas famosas, mas o famoso que nós devemos imitar é a Cristo, é a ser parecido com Ele. E como é que eu sou parecido com Cristo? É se eu sei amar o meu irmão, é se eu sei perdoar, é se eu sei cuidar, é se eu sinto a dor do meu irmão. O Senhor sentiu a nossa dor, a dor do pecado, e se entregou para nos livrar. E nós precisamos ser parecidos com Cristo, como assim Paulo ensina aos Efésios. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu sou da igreja com graça e a paz do Senhor. A canção que eu vou estar cantando, ela fala sobre Deus, Ele nos ter nos perdoado. E por mais que seja qual pecado que nós temos cometido, Ele sempre vai estar disposto a nos perdoar, sempre vai estar disposto a estar de braços abertos para nos receber de volta. Então eu quero que você medite na letra dessa canção e que o Senhor possa estar tocando no seu coração. Amém? Fariseus a lhes falar
mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra que nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero agradecer a minha oportunidade. Quero dar oportunidade ao nosso diácono José para estar trazendo algo da parte do Senhor e logo em seguida estar orando pelos dízimos e oferta e pela vida do nosso pastor. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Quero aproveitar e deixar aqui uns versículos que se encontram em 2 Timóteo, capítulo 3. São 4 versículos. Está escrito: lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas,
avarento, orgulhoso, vaidoso, xingadores, ingrato, desobediente a seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violento e inimigo do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Amém? Esse tempo, com certeza, nós já estamos vivendo. Porque o que a palavra nos revela, o que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu, meditando nesse versículo, nessa passagem, é o que nós estamos mais vendo hoje. O amor do próximo esfriando. O amor dos outros acabando. A violência, o orgulho, a arrogância, a traição, cada vez mais é aumentando. E nós cristãos devemos ficar bem de olhos abertos. Porque o fim dos tempos se aproxima e o inimigo ele vai fazer de tudo para afastar o povo de Deus. Mas nós devemos estar cientes da palavra do Senhor, a cada dia se aproximar cada vez mais. Amém? Eu peço, irmãos, se coloquem de pé para nós estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças ao Senhor nós te rendemos neste momento, Pai amado. Quero te apresentar, Senhor, diz-me oferta que foi depositado no teu altar, Pai. Que seja usado, Senhor, para crescimento da tua obra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai amado, os ofertantes, os dizimistas, conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, vai dando prosperidade, sabedoria, da tua paz. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o lado de cada um dos meus irmãos, conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, neste momento, Senhor, também quero te apresentar a vida do pastor José Tavares, Pai amado, que vai trazer a palavra. Que esta palavra, Senhor, entre os nossos corações, nas nossas mentes, venha edificar os nossos corações, Pai, que nós saímos daqui transformados da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo de Deus apareça na vida dele, conforme o teu querer e a tua vontade. Usa ele, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ele desapareça, mas o Espírito Santo do Senhor apareça na vida dele. Que o Senhor, Pai amado, transforme cada teu servo e tua serva. Em nome de Jesus, Pai, o teu Espírito Santo vai repousando no coração de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Eu oro e agradeço. Que o Senhor vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez na casa do Senhor para adorá-lo. Ele é digno de honra e de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento também eu quero cumprimentar os nossos internautas que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe sua vida e venha falar ao seu coração. Essa noite eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. O capítulo de número 4, versículo 12 ao versículo 17. Queridos irmãos, nessa noite nós vamos estar falando sobre um tema importante. E a mensagem de hoje é uma mensagem temática. Não vamos estar entrando numa exposição, mas uma mensagem temática onde nós vamos estar falando sobre arrependimento. O que fazer para herdar o reino de Deus e para ter uma vida eterna com o Senhor. No capítulo 4, do versículo 12 em diante, vai dizer o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali,
junto ao mar, ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Um povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Agora eu quero que você vá para Marcos capítulo 1. Marcos, o capítulo é o 1. E nós vamos estar acompanhando através desse texto. Aquilo lá foi apenas a base que nós pegamos para meditarmos e termos uma reflexão melhor daquilo que vamos falar. Queridos irmãos, a humanidade estava, como todos sabemos, à deriva, sem direção, sem esperança, e todos nós estávamos sentados na região de sombra da morte. Não tínhamos esperança, não tínhamos nenhuma oportunidade que viesse de qualquer um ser humano. Não tinha um poderio político, nem econômico, nem monárquico, não tinha nenhum. Nem profetas poderiam nos ajudar. E chegando o tempo em que o Senhor Deus determinou pelo seu próprio poder, Ele envia Jesus para nascer. E Jesus, querido, vai aparecer no cenário, no Novo Testamento, num tempo meio caótico, num tempo em que os israelitas estavam sob domínio romano. E o domínio era cruel, porque naquela época, naquele momento, estava tendo muitas rebeliões. Os judeus enfrentavam os soldados romanos, era muita emboscada, e o povo sofria por conta do imperador. O Senhor Jesus vai nascer exatamente num tempo em que havia uma disputa política, uma disputa de poder. Herodes, quando soube que Jesus ia nascer, o rei dos judeus estava para nascer através dos magos, daqueles 3 magos, ele vai mandar agora fazer uma busca, uma caçada terrível para encontrar um menino Jesus. O que ele queria, na verdade, era matar o menino. Então o diabo colocou um plano em ação. Deus coloca o seu plano de salvação em ação, e o diabo coloca o plano dele em ação para querer deter esse plano, para querer frustrar o plano de Deus. Enquanto que Jesus estava, irmão, para nascer, o diabo, quando soube disso, e sabendo o inimigo, que Jesus seria aquele que esmagaria a sua cabeça, que tiraria o seu poder, o inimigo usa Herodes e manda um batalhão de soldados para Belém, exatamente para que matasse o menino. Só que Jesus nasceu primeiro. Quando Jesus nasce, o Senhor Deus vai na frente, porque Deus estava vendo que o inimigo já tinha colocado o seu plano em ação. Então o que Deus faz? Manda um anjo, fala para José pegar o menino, pegar a sua mulher Maria e fugir para o Egito. E assim foi feito. José pega o menino, pega Maria e foge para o Egito. O inimigo chegou atrasado, mas a mortandade foi terrível naquele dia. Naquele dia, os soldados de Herodes, eles transpassavam as suas mães com os seus filhos, com as suas lanças, e mães morriam, irmão, abraçadas com os seus filhos. Foi uma mortandade terrível, uma gritaria, um desespero. A morte entrou na cidade de Belém, porque a vida estava saindo dali. O Filho de Deus estava saindo daquele lugar para não ser morto. Deus protegeu o seu filho, mas as mães e as crianças daquele dia, morreram muitas crianças, irmão. Foram muitas crianças, famílias inteiras destruídas. O tempo passou e Jesus volta para sua terra. E Jesus cresce.
E Jesus aparece no cenário com a idade de 12 anos e depois ele some do cenário. Jesus ele aparece e os irmãos vão ver que Jesus vai aparecer lá no templo, né, discutindo sobre as leis com os detores da lei, com aqueles homens sábios. Jesus ensina a eles. Daqui a pouco, depois daquele episódio, você não vê mais nenhum relato bíblico falando sobre a fase adolescente, a fase jovial, né, de Jesus. Jesus vai aparecer em cena com seus 30 anos. Por quê? Porque com 30 anos, o moço era considerado de maior. Com 30 anos, já pensou, irmãos? 30 anos era o tempo em que o filho deveria assumir alguma coisa. Então, de repente, João está, queridos, batizando. E João vai usar a seguinte frase. Estará aqui em Mateus, ainda no capítulo em que lemos. Você vai ver que João, ele está batizando a multidão. E João vai dizer o seguinte: no capítulo 3, e o versículo de número 1 e 2, João vai dizer: naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João está dizendo para o povo se arrepender, porque estava próximo o reino dos céus. João estava profetizando acerca da chegada do Messias, do Senhor Jesus, que estava chegando. E ele vai dizendo o seguinte: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacência ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Irmão, essa passagem que eu li aqui, no outro texto, João vai olhar para Jesus e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus aponta para Jesus, que está vindo para ser batizado por João. E João está dando testemunho de Jesus. E Jesus está chegando exatamente para nos tirar da escravidão do pecado e nos tirar das trevas em que estávamos, irmão.
Porque aqui no texto sagrado em que lemos vai dizer que um povo estava sentado em trevas e viu uma grande luz. E que luz foi essa? O Senhor Jesus. Estávamos em trevas ou não estávamos? Estávamos. Não era só fazer milagre, curar, matar a fome das pessoas. O objetivo dele era ir para aquela cruz para nos livrar da morte eterna. Só através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz teríamos, irmão, uma vida com Deus, uma vida de arrependimento, uma vida de perdão. E veja, querido, aqui que quando Jesus ele é batizado, ele vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo. Ele é impelido pelo Espírito para ir para o deserto, para ser provado, para ser tentado. Ele precisava passar por esse teste. O inimigo iria realmente ver se ele era aquele que haveria de pisar na sua cabeça. O inimigo estava muito preocupado com isso, porque veja, ao longo da história, o inimigo estava observando e vendo e avaliando cada um que vinha. Quando Deus fez a promessa que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente, o primeiro que aparece para oferecer sacrifício a Deus, e o sacrifício era agradável e Deus se agradava dele, quem foi? O primeiro homem que começou a oferecer sacrifício a Deus? Abel. Abel começa, irmão, a oferecer sacrifício, e Abel, ele era muito querido. Deus atentava e aceitava para a oferta, para o sacrifício de Abel. O que é que o inimigo faz? O inimigo agora coloca no coração de Caim um ciúme interminável e vai tramar para matar Abel. Sabe qual é o motivo? O diabo estava muito preocupado com aquele que haveria de pisar na sua cabeça. Então ele vai tirar de cena, vai tentar tirar de cena o primeiro, e ele mata Caim, mata o seu irmão. O inimigo fica tranquilo, diz: não era esse não, está tudo bem, ainda bem que não é esse. Irmão, a violência se aglomera na terra de uma forma tão terrível, que no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus disse: eu me arrependo de ter feito um homem. Irmão, vou lhe dizer, viu? Essa palavra sai da boca de Deus. E Deus procura na terra alguém que pudesse ser justo, e Deus vai encontrar. Deus encontra Noé. E Noé poupa a sua família, e Deus poupa Noé e sua família. Acaba com tudo, recomeça. E assim, irmão, que começa a crescer a multidão, o povo, a aglomeração do povo, o inimigo logo tenta estabelecer um trono. E quem é que aparece em cena? Um cidadão chamado Nirode. Ele agora vai fazer uma torre e vai querer que aquele povo, todo aquele povo da época, então, vá fazer essa torre, e ele vai se constituir como um Deus, como alguém importante. Só que Deus confunde as línguas, e daí começa agora Deus trabalhar. Deus tem um plano. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano, irmão. Deus não perdeu o controle. Quando o inimigo acha que está tudo dando certo, que ele está tomando conta da situação, Deus sempre tem um plano e frustra os planos do inimigo. Sabe? Deus levanta Abraão. Irmão, e de Abraão começa então a peregrinação do povo, e o inimigo de olho. O inimigo de olho. Sabe? José, aquele moço que era muito chegado a Deus, que era muito obediente ao seu pai, era um menino que não temia, que tinha um temor a Deus, que não queria errar de jeito nenhum. O que é que acontece com José? Vendido. Tentam matar José. O inimigo seduz José, mas José está firme, mas ainda não era José. Depois de José, irmão, o tempo vai passando. Deus levanta Moisés. E quando Deus levanta Moisés, o inimigo diz: será que é isso? Eu vou colocar esse camarada na prova. E aí Moisés, irmão, um dia vai passando. Moisés agora, né, lá no palácio. Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés. O inimigo está de olho em Moisés e diz: vou ver se é isso mesmo. E aí Moisés vai, é seduzido e mata o egípcio. O inimigo diz: não é esse. E o tempo vai passando. Depois de Moisés,
se levanta tantos outros, mas não é nenhum desses. Mas com Jesus foi diferente. Com Jesus foi diferente porque o inimigo tramou para matar o menino. Deus oculta o menino da vista do inimigo. E daqui a pouco aparece Jesus, irmão. E quando Jesus aparece no templo com 12 anos, o inimigo está de olho. Pensa que não? O inimigo está de olho. Jesus sai de cena e se oculta. Com 30 anos Jesus aparece. Quando Jesus aparece, que chega no Rio Jordão para ser batizado, os céus se manifestam. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu em forma de pomba posta sobre a cabeça de Jesus. O céu se abre e a voz de Deus brada e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O inimigo, quando olha isso, quando o inimigo vê isso, é ele. Ai, eu tenho que dar um jeito de acabar com a vida. Tem que dar um jeito de seduzi-lo de alguma forma. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E quando chega no deserto, irmão, é 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai dizer o seguinte: a Bíblia só vai narrar apenas 3 coisas importantes. Você acha que durante todos os outros percursos dos dias Jesus não foi tentado? Foi. A gente não tem noção. Só que a Bíblia diz que se tudo que aconteceu com Jesus fosse escrito, não caberia de livro, não daria para suportar, teria muita coisa. A Bíblia, então, o Espírito Santo trouxe para nós aquilo que precisávamos entender, aquilo que era necessário para nós crermos, irmão. E aqui o inimigo vai tentar seduzir Jesus, e a primeira coisa que ele vai fazer é: se tu és filho de Deus, faz que essas pedras se transformem em pão. Por que o diabo disse isso? Porque primeiro ele viu que Jesus estava com fome, 40 dias, 40 noites sem comer. Então ele vai tentar seduzir Jesus. Se tu és o filho de Deus, ó, aqui a pedra, faz que ela se transforme em pão. Se Jesus dissesse: eu sou, pedra se transforma em pão, Jesus estava fazendo a vontade de quem? Do diabo. E Jesus, irmão, ele não vai ele não vai lutar com o diabo com as armas humanas, com o argumento humano, não. Ele vai usar a palavra, irmão. Ele vai usar as armas espirituais. Ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa é a arma que nós precisamos usar como igreja. Agora, irmão, daqui a pouco o inimigo vai dizer: olha, tá vendo? Bem alto isso aqui? Te lança daqui para baixo. Porque está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que tu não tropeces o pé em pedra. Jesus diz assim. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo diz: rapaz, aí tá forte, eu vou tentar ver se ele vai pelo lado da riqueza. Porque já tentei na parte de fome, nada. Na parte da força, também não. Do poder, também não. Então eu vou ver aqui. Só olha, tá vendo as riquezas desse mundo? Tudo isso é meu. Tudo que você está vendo aí é meu. Tudo eu te darei se tu te prostrares e me adorar. Aí Jesus olha, imagina Jesus, mentiroso. Eu imagino se eu digo: ô mentiroso, isso é meu, foi eu que criei. Tu não tem nada, nem a chave da tua casa tu tem. Aí Jesus vai dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. E o diabo saiu, irmão. O diabo se ausenta, porque a autoridade de Jesus era tremenda. E sabe o que acontece aqui? A Bíblia diz que os anjos descem e alimentam Jesus. Oh, que maravilha, que banquete foi naquele dia, hein? E aí, depois de todo esse Jesus agora já, né, saciado, comendo o maná do céu, Jesus desce. E quando Jesus desce do monte, acontece isso aqui que nós lemos, que Jesus vai olhar, irmão, para a multidão. Jesus vai sair de Nazaré, da terra em que ele morava, e ele vai para Cafarnaum, caminho marítimo. Jesus vai ficar ali, fazer residência, fixar residência ali. E o que Jesus vai fazer ali? Jesus vai começar a base da sua igreja. Só que Jesus está dizendo aqui o seguinte: ele vai dizendo, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino. Jesus, ele vem pregando o evangelho do reino. Ele começa a pregar na Galileia.
e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a nossa missão aqui é crer no Evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos não só crer, mas também divulgar esse Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão na região da sombra da morte, para aqueles que estão sentados à beira do abismo. Existe pessoa que nesse exato momento está a um passo de cair no abismo, e precisa de alguém que pegue pela mão e o puxe: saia daí, há um buraco lá embaixo, você vai morrer, saia, venha para cá. E quantas vezes Deus levanta a atalaia para levar alguém e as pessoas não querem? Verdade ou não é? Todos os dias Deus está usando alguém. Deus está usando alguém para alguém. Todos os dias o Senhor está falando através da sua palavra para o coração das pessoas. E ninguém vai dizer que nunca ouviu a palavra, e se partir daqui para a eternidade sem Cristo, a coisa é estreita, o negócio é terrível. Porque Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita. E por que a porta estreita? Porque nós, para entrar nessa porta, precisamos abrir mão do pecado, precisamos abrir mão de coisas que não agradam aos olhos de Deus. Com fardo não tem como entrar nessa porta, não tem como entrarmos na porta estreita que é Cristo, com as mazelas do mundo na nossa vida. Então nós precisamos nos arrepender. E veja o que Pedro vai dizer aqui no capítulo de número 2, e o versículo 38 de Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer o seguinte: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olhe, Pedro aconselha que devemos nos arrepender dos nossos pecados. Todos devem se arrepender. Ele continua dizendo ainda no versículo de número 3, no capítulo 3, versículo 19, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O conselho dos apóstolos é se arrepender. O conselho do Senhor Deus é nos arrepender. O Senhor Deus fala lá em Crônicas, 2 Crônicas 7,14, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqueles que conhecem Deus, aqueles que chamam pelo nome de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? É você ir numa reta e voltar. Você está indo numa reta para um abismo, para um precipício, e alguém te alerta e diz: não, volte, tem um perigo na frente. Você volta, você converteu, você voltou. E o Senhor diz: voltai-vos para mim. O Senhor aconselha que a gente se volte para Ele. Então, querido, quando nos voltamos para Deus, quando nos arrependemos e andamos na presença do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Porque veja o que Jesus vai fazer aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. A Bíblia diz que Jesus está, no versículo 16, Jesus, depois de dizer: e o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, e arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia diz que ele vai andando junto do mar da Galileia e viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E olha o que Jesus vai dizer para esses dois homens: vinde após mim, e eu vos fareis que sejais pescadores de homens. Jesus vai convidar eles que estão trabalhando. E veja que Jesus não convidou ninguém, alguém que estava ali sentado numa esquina. Jesus não chamou ninguém que estava ansioso lá sem fazer nada. Jesus vai chamar alguém que está trabalhando, alguém que tem coragem, alguém que tem compromisso, alguém que realmente sabe o que é labuta, está acostumado a puxar cobra para os pés, né? Como diz o sertanejo.
Eu não sei se o sertanejo diz isso, mas lá na Paraíba tem muito dessas coisas, né? A turma lá da roça diz assim: oh, puxa a cobra para os pés. Porque geralmente quando você está puxando com a enxada, né, capinando, quando você menos espera, vem uma cobra, né, junto com a enxada. Então Jesus não chama ninguém preguiçoso. Jesus não chama ninguém que não gosta de fazer nada. Pedro e André estar aqui pescando, jogando a rede. Jesus: vinde após mim. O que foi que aconteceu com eles? Eles, irmão, deixaram logo as suas redes e seguiram-no. No versículo 18, eles deixaram a rede deles. Agora, o interessante, diácono José, é que a Bíblia não diz que eles questionaram. A Bíblia não disse: não, Senhor, eu estou trabalhando, eu estou fazendo minha tarefa, eu não posso, de jeito nenhum. Mas eles deixam tudo e seguem a Cristo. O que foi que você deixou para trás? Você deixou alguma coisa para trás? Porque Pedro e André, eles deixaram a rede. E às vezes, irmão, a gente ainda está com a rede nas costas, né? A gente está seguindo Jesus, mas está com a rede nas costas. Quando a gente quer dar uma olhada, não, quer saber, eu vou voltar a pescar. Quer saber, eu vou voltar para... Quer saber, eu vou... Jesus, dá licença, vou ficar um tempo aqui. Não somos propícios a isso? Sim. Geralmente, de vez em quando, a gente está querendo voltar atrás. Sim ou não? De vez em quando, irmão, quando o negócio aperta, ou quando está fácil demais, a gente está querendo voltar atrás. E não é bom voltar atrás. A Bíblia diz, irmão, que não podemos olhar para trás. Uma vez que seguimos a Cristo, a Bíblia, deixando as coisas que para trás fica, seguimos quem? O alvo. Seguimos o alvo, que é Cristo. Pedro e André joga a rede para trás, ele deixa para lá e vai seguindo ao Senhor. Ele vai embora. Aí olha só que coisa interessante, que Jesus continua no seu percurso, andando pelo mar. Eu imagino Jesus, hein? Vamos dar uma voltinha com Jesus lá no mar da Galileia. Jesus está andando, irmão, e ele está olhando, observando. De repente Jesus vê dois moços, e eles estão consertando as redes. E olha o que acontece, olha que conversa linda. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Olha, eles estavam consertando as redes. Para quê? Para ir para o mar. Geralmente quando se ia pescar, quando puxava os peixes, peixe pesado, rasgava a rede. Então eles estavam sempre tendo cuidado. Então o que Jesus vê? Jesus vê primeiro dois homens determinados, trabalhador, que tinha força, que estavam prontos para trabalhar. Jesus convida, mas Jesus também vê mais dois cuidadosos, dois que estavam assim, tinham uma visão mais aguçada, mais detalhada. Eles não só se preocupavam em trabalhar, mas também em preparar a sua ferramenta de trabalho. E eles estão consertando a rede. E quando eles estão consertando a rede, Jesus vê esse detalhe. E Jesus vai agora dizer para ele: e logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Olha que coisa maravilhosa. Eles deixaram imediatamente, irmão. Eles não ficaram fazendo cerimônia, colocando dificuldade. Eles não ficaram dizendo: não, mas eu. Não, eles simplesmente foram, seguiram o mestre. E veja que esses que Jesus chamou, nem Pedro, nem André, nem Tiago e nem João, nenhum desses deixaram Jesus. Pedro negou Jesus por um momento, mas depois voltou. Eles não deixaram. Eles não desistiram da cruz. Eles não desistiram da fé. Eles não desistiram da caminhada. Por quê? Porque houve verdadeiramente naqueles homens arrependimento. E o que entrou neles? Entrou no coração daqueles homens quando seguiram Jesus. A bondade de Deus entrou no coração deles. Porque, irmão, se tu é bondoso, eu quero lhe dizer, não é porque você já era bonzinho, não. Se tem alguma bondade em nós, ela vem de Deus. Fique certo disso. Uma outra coisa, a autoridade, eles receberam a autoridade de Deus para a sua vida espiritual.
porque o Senhor teve exatamente o cuidado de revesti-lo de poder. Porque quando eles vêm até Jesus, quando está todos reunidos, Jesus faz assim, ó: recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele momento eles receberam o Espírito Santo. Foram os primeiros a receber, irmão, o Espírito Santo, foram os apóstolos. Eles receberam o Espírito Santo. Então, quem vem para Cristo Jesus, a primeira coisa que recebe é o Espírito Santo. O revestimento já é outro detalhe. Aí é com você e Deus. Você vai buscar, se vira, vai buscar esse revestimento. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. E quem tem o Espírito Santo, meu irmão, não volta atrás. Viu? Quem tem o Espírito Santo não vive uma vida leviana. Quem tem o Espírito Santo não vive uma vida desanimado. Vive não. Ele pode até passar por um momento difícil, mas desanimar da fé e da cruz jamais. Não desanima. Ele vai em frente, porque ele sabe exatamente a quem foi que ele escolheu como Senhor. E ele sabe que é um escolhido de Deus. Quem aqui é escolhido de Deus, diga amém. Oh Jesus, você é escolhido, você foi escolhido por Ele. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente tem uma vida de arrependimento, irmão, uma vida realmente na presença de Deus, isso é um sinal de que a graça do Senhor nos alcançou. A graça, o favor que você e eu não merecia, nos alcançou. O amor de Deus habita em você, porque você entregou a sua vida para Cristo. E aí a gente vai ver quem tem uma vida de arrependimento. E arrependimento, irmão, significa o quê? O que é que significa uma vida de arrependimento? Existem duas coisas parecidas: arrependimento e remorso. E eu já falei sobre isso. O remorso é quando alguém, meu irmão, está em aperto, né? Ele fez a coisa errada, está em aperto, sabe que vai ser descoberto, ou alguém já sabe, e ele fica ali, eu não faço mais não, e tal. Naquele momento ele parou ali e tal, mas daqui a pouco, quando tiver tudo tranquilo e favorável, ele volta a fazer tudo de novo. Por quê? Foi apenas um remorso, apenas um momento. E nós não podemos viver vida de momento, irmão. Viver de momento é uma coisa perigosa. Sabe, quem se arrepende verdadeiramente tem uma vida diferenciada. Quem se arrepende não volta a praticar o pecado. Quem entrega a sua vida para Cristo Jesus não volta atrás nunca. E quem entrega a sua vida para Cristo decide ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus está sempre soando no seu ouvido através da palavra. Veja que eu vi a irmã dizer aqui que quando foi de manhã que ela foi ler um texto, o Espírito Santo impeliu para que ela lesse aquele texto e falou ao seu coração, lá em Efésios capítulo 5, se não me foge a memória, não é isso? E aí, Deus falou grandemente ao seu coração. E você, ouviu a voz de Deus hoje? Você hoje falou com Deus através da palavra? Você leu o texto sagrado hoje? Como é que está sendo a vida do arrependido? Você está lendo a palavra, fazendo a sua devocional? Você está orando, buscando ao Senhor? Está alimentando a sua alma de quê? Das distrações desse mundo? Esse mundo só tem um prato envenenado. Tudo que tem neste mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada de bom para a igreja. O mundo não tem nada de bom para você. O mundo só tem engano. Eu digo sem medo de errar, porque eu vivo nesse mundo e eu sei como é. Só que nós somos peregrinos em terras estranhas, irmão. Não esqueça disso. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui para cumprir uma missão. E a missão que Jesus deu para cada um de nós é: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Esse é o dever da igreja aqui. Esse é o compromisso da igreja aqui. O compromisso da igreja é combater o pecado, é combater o inimigo, irmão. É viver uma vida de santidade, é procurar deixar o mundo para trás e é seguir em frente na presença do Senhor. Quem já teve essa vida de arrependimento, quem já entregou a sua vida a Cristo e viu uma vida verdadeiramente na presença de Deus, né? Essa pessoa, irmão, confessa o nome do Senhor Jesus aonde ela chega. Com quem quer que seja. Tem um
perigoso ali, meu irmão. O remédio para o perigoso é a palavra de Deus. Tenha medo do perigoso não. Se tu está com Jesus, tu está com maioria. Uma vez eu estou lá no Rio de Janeiro, irmão. Estava vindo da favela do Manguinho, tinha de servir a ceia. E eu já tinha passado por um susto, porque um cidadão estava com a R15 da Senha mirando. E eu vou numa rua, aquelas ruazinhas estreitinhas. Você viu a rua da N3 ali? É estreita, né? Mas lá, irmão, é mais estreita ainda. E eles estreitam mais ainda, porque eles colocam lá a barricada, né? E eu vi aquele grito atrás de mim dizendo: ô tio! Aí eu olhei para trás, tio. E assim pensando que alguém estava chamando algum tio, mas o tio era eu. Sai da minha frente, tu estás tirando a minha visão. Aí eu, desculpa meu filho. Irmão, confesso que minhas costas fez assim, sabe? E eu saí de lado assim. E eu, quanto mais eu andava, mais o caminho ficava longo. Eu digo, meu Deus, eu tenho que sair daqui logo. E quando eu encontrei a primeira viela, eu entrei. Terminado o culto, e eu estou de volta. Estou indo para o ponto do ônibus. Eu não tinha carro, né, irmão? Era no Expresso Canelinha mesmo. Eu estou no ponto do ônibus, tem um cidadão com os olhos, parecia uma brasa de fogo. Camarada, meu irmão, bate de um crioulo, olha. Olhou para mim assim com aquela cara de mal. Eu disse: me dá a tua Bíblia agora que eu quero rasgar. Meu irmão. Aí eu me cresci, viu? Pode me bater, a palavra de Deus, como é? Eu disse: a Bíblia, que eu quero rasgar agora. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus aqui você não rasga não. E eu vou lhe dizer, Jesus Cristo te liberta. Ele é poderoso para tirar você desse caminho que você está seguindo. O camarada olhou para mim assim e saiu afastando. E ele entrou no ônibus, meu irmão, pegou o mesmo ônibus que eu. Eu digo, meu Deus, eu não vou me livrar desse camarada. Ele entrou e sentou lá na frente. De vez em quando eu estou lá atrás, já tinha passado a roleta, me sentei do lado. E quando ele olha com a cara de mal para mim, né? Eu digo: Jesus, Senhor, repreenda esse demônio, meu Deus. Deixa ele vir para cá não. Irmão, graças a Deus que Jesus segurou. Ele desceu, mas desceu olhando para trás, ainda olhando para minha cara, bravo, com raiva, querendo rasgar a Bíblia. Eu digo: não rasga não. Irmão, se você baixar a cabeça para demônio, meu irmão, você não tem autoridade de Cristo não. Tem não. Mas não tem mesmo. Nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu. Em nome de Jesus, sai dele. A igreja de Cristo, irmão, está na terra exatamente para combater essas coisas terríveis aí. E veja que quando nós temos uma vida de arrependimento, nós abandonamos uma vida de iniquidade, de pecado que vivíamos antes. E não podemos, em hipótese alguma, viver uma vida de pecado, na prática do pecado, dizendo que estamos seguindo a Cristo, dizendo que estamos vivendo uma vida de arrependimento e continuamos fazendo as coisas que não tem que fazer. E irmão, e a igreja tem que combater contra isso. Se a igreja não combater contra o pecado, vamos combater contra o quê, pelo amor de Jesus? Diga. Nós precisamos falar contra as coisas erradas, contra aquilo. Temos que andar na contramão do sistema. É contra isso que nós temos que fazer. Ah, vai ser preso, tem problema não. Se prepare, porque vai mesmo. No caminho que estamos indo, no jeito que está seguindo as coisas, cinja o seu lombozinho, viu? Porque a tribulação está vindo aí. Jesus está voltando. E antes de Jesus voltar, se prepare. E aí a gente vai ver quem é a igreja e quem não é a igreja. Vamos ver realmente quem está servindo a Deus e quem não está servindo. Está pronto para apanhar, meu irmão? Está pronto para ser preso? Tá não? Pois prepare. Está pronto para ser perseguido, para ser odiado, zombado, escarnecido na rua? Tá não? Então se prepare. Porque nós não somos diferentes dos apóstolos, irmão. Os apóstolos de Cristo apanhavam, eram presos, eram mortos, ia para a arena, os leões comiam, os cachorros devoravam, irmão, eram crucificados, serviam de poste nas ruas para serem queimados, e eles não negavam o nome de Jesus. O que é que nós estamos achando que estamos fazendo? Qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, nós estamos querendo dizer: ah, eu não quero mais ser crente não.
Se eu soubesse que era para ser assim, se eu soubesse que era para sofrer tanto, eu não que Jesus te enganou não. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. O evangelho de Cristo é cruz. O evangelho de Cristo é renúncia. O evangelho de Cristo, meu irmão, é sofrimento, mas um gozo a gente tem na alma. É que Jesus diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Deus é real na sua vida, é real na vida da igreja, irmão. Não podemos em nenhum momento duvidar da presença de Deus. Quando alguém, já viu quando alguém está em pecado como é difícil? Tem medo de tudo. Camarada, quando está vivendo uma vida errada, ele tem medo de um demoniado. Pode se manifestar aqui não, senão não, né? Tem medo de dar paz Senhor para os irmãos, e Deus tomar os irmãos e revelar. Tem até medo, né? Eu sou da época que é assim, meu, eu traço na igreja errado. É isso que eu te digo, não apontava o camarada. Senhor, tem misericórdia. Naquela época, irmão, crente orava, crente era crente, aquele negócio de fogo mesmo. Eu via isso, viu? Eu fui um dos tais. Eu dentro da igreja, achando que estava abafando, achando que estava uma vida arrependida. Disse para o pastor, meu pastor, eu agora vou abrir uma academia ali, vou fazer exercício, alongamento, viu pastor? É alongamento, exercício. Vou ensinar os meninos a fazerem exercício para a saúde, tá? O pastor disse: meu filho, tranquilo. Só que o pastor não sabia não, que lá não tinha nada de exercício. Lá era pancada mesmo. Lá no encontro dos meninos se encontrava todo mundo e ia lutar. Quem era o melhor, quem era o mais rápido, quem era o mais violento, quem era que tinha o chute mais potente, o soco mais violento. E meu irmão, e o negócio era terrível. E ali, olha, era pancada, o couro comia. E aí eu queria ficar por baixo, não. Eu era o que mais batia. Quando era de noite eu estava lá na igreja. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz. Como é que Deus vai falar com um camarada em pecado, meu irmão? Um camarada numa vida de rebeldia. E aí, quando foi um dia, na vigília, eu cheguei de madrugada, tá lá no banco, meu irmão, assim, igual o irmão João tá aí. Aí sentado 1, 2, 3, 4, 5, tinha 6 no banco. E eu era o de cá, eu era o último, bem na ponta onde o irmão João tá. Mas o irmão João não tá nessa condição não, era eu que estava. E de repente, de madrugada, uma irmã tem a oportunidade, quando ela pega no microfone que diz: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A vigília estava quente, irmão. A presença de Deus era notória no lugar. E quando ela disse: eu cumprimento, irmão, com a paz do Senhor, Deus toma aquela mulher em mistério, meu irmão. E olha, ela não saiu, não foi. Ela era pequena, mas irmão, aquela mulher cresceu. E ela vem, em direção, falando em mistério, e vem. E quando ela chega assim, no primeiro, é isso que eu te digo, e o corpo meu, eu estou aqui na ponta, dizendo: Senhor, misericórdia, meu Deus, eu sei que o Senhor não faz vergonha a ninguém, Jesus, então eu peço, Senhor, misericórdia. Oh meu Deus, comecei a orar, irmão, pedi para o Deus, prometi, mais mundo de promessa a Jesus. Só que Jesus conhece os corações, irmão. Jesus sabe o nosso amanhã. Deus sabia que eu não ia cumprir. E era necessário eu passar por aquilo. E aí quando chegou em mim, eu digo: graças a Deus, meu Deus, Senhor, eu sei que o Senhor vai me ouvir, e Deus não vai me fazer vergonha, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, eu prometo. Aí: homem, te converte e entra no caminho, porque se tu não te consertar, a cova está aberta, tão dito. E eu, meu irmão, quem foi que disse que eu levantava a cabeça? Fiquei com a cabeça baixa o tempo todo. E quando fui para casa, revoltado. E o rebelde, meu irmão, o rebelde não recebe nada. A Bíblia diz assim, ó: Deus repreende e castiga a todos quanto ama. Ser zeloso, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. E eu não quis saber disso não. Eu fiquei bravo. Fui para a casa do diácono João Paredes e comecei a me lamentar, dizer: eu não acredito não. Não foi Deus que falou não. Quando foi na terça-feira lavar o rebelde para um ciclo de oração no outro bairro, meu irmão, a irmã que nem estava lá, a irmãzinha, né, a irmã Nilda, pequenininha, está lá tendo oportunidade. E o rebelde, quando chega, ele não tem jeito de sentar não, ele senta de qualquer jeito. E eu me sentava, andava todo me sacudindo, sentei lá com os braços abertos na cadeira, toda à vontade. A irmã, meu irmão, está falando de repente.
Eita glória. A irmã começou a falar em mistério. Quando a irmã começou a falar em mistério, eu disse: Senhor, misericórdia, meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Lá vem de novo. Irmão, a irmã apontou o dedo para mim na frente de todo mundo e disse: homem, te converte e entre no caminho, porque se tu não te consertar, a cova está aberta. A mesma coisa, e ela não estava lá no ciclo de oração e nem sabia de nada. E aí, irmão, mesmo assim ainda continuei rebelde. E sabe o que acontecia? Sabe o que era que esse menino fazia? Pegava aquelas bombas, cabeça de negro, jogava no mendigo dormindo, jogava no meio. Os mendigos saíam correndo, meu Deus. Corria atrás dos camaradas com um facão na mão. Meu irmão era brabo igual um siri na lata, procurando confusão com todo mundo. E de noite eu estou na igreja. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir Deus. Não viu minha voz ainda não? Peraí, eu vou te ensinar como é. E aí meu irmão me deu uma dor. Estou no serviço, socorro, alguém me ajuda. E quem era que aparecia para me ajudar? Ninguém. Me levaram para o hospital vomitando, meu irmão. Aquele negócio verde, e cheguei no hospital rolando. E socorro, alguém, cadê os médicos? Pelo amor de Deus, cadê os médicos desse hospital? Que eu brabo ainda. Rolando, meu irmão, na sala, e todo mundo olhando e eu rolando. Ai, meu Deus, socorro, vou morrer. Aí me levaram lá para dentro, tacaram injeção, meu irmão. Sabe o que era? Pedra no rim, meu irmão. E aí haja dor. E eu não ficava bom daquela dor. Meu Deus. Aí comecei a me quebrar. E dizer: Jesus, eu me arrependo, Senhor, tenha misericórdia de mim, meu Deus, eu me arrependo. E fui buscando ao Senhor, e Deus foi vendo sinceridade no meu coração, porque realmente eu tive desejo mesmo de mudança. Aí quando foi um dia, chegou o pastor e disse: vem cá, moço, que eu quero orar por você. Pegou nos meus 2 rins assim, meu irmão, me puxou e começou a orar e repreender o mal. E eu ia fazer um exame, uma ultrassom do rins, no dia seguinte. E ele orou e eu chorei, suei igual pano de cuscuz. E quando foi no dia seguinte, eu fui para o hospital e fizeram a ultrassom. O médico disse: tem alguma coisa errada, volte, toma esse remédio e volte. Daqui a 3 dias você vem fazer de novo. E eu voltei. E ele procura de lá, de cá, de lá. Rapaz, tem nada aqui não. Teu rim está igual rim de criança. Vai-te embora. Não tem nada aqui não. Jesus me curou. Foi, Jesus deixou uma pedra lá só para me ensinar como é que... Peraí, tu tá bravo, é? Peraí que eu vou te ensinar como é que bate e não deixa hematoma. Toma uma pedra no rins. Viu? Só uma pedrinha de nada, irmão. E eu comecei a entender. Aí eu comecei a entender, né, que eu precisava entrar no caminho, porque escolhido não tem. Muito bem, não tem não. E não pensa que você tem, que você não tem não. Você é escolhido, viu? Mas eu não quero não, eu não quero nem saber. Vai, brinca não que o papai está te olhando. Então olhe, deixa eu dizer, o arrependido, quem tem uma vida de arrependimento, viu? Retorna à comunhão com o Todo-Poderoso. Uma vida de arrependimento, ele tem uma vida de comunhão com Deus, irmão. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Uma vida, sabe, no íntimo, no secreto com Ele. Precisamos disso. Se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus, é com Deus, irmão. Porque se eu tenho uma vida de comunhão com Deus, eu tenho com meu irmão. Porque o Espírito Santo vai me impulsionar a olhar para minha irmã Marcilene e dizer: irmã Marcilene, tu és uma bênção. A irmã Marcilene pode estar cuspindo bala, braba igual um siri na lata. Eu vou chegar perto dela e vou dizer: minha irmã, eu te amo no amor de Jesus. Tu tá só não, estou contigo. Diga aí em que é que eu posso te ajudar. Nós estamos juntos, não vou te deixar no caminho. Diga aí. É igual quando eu vou levar alguém, eu saio com alguém para algum lugar que eu vou deixar em casa. Irmão, não, me deixa aqui. Eu digo: não, senhor, não. Negativo, vou deixar na porta. E abre a garagem que eu quero deixar você lá dentro. Porque, irmão, amigo, ele vai até o fim da jornada. Vai ou não vai? E Jesus, ele é o companheiro de todas as horas. Ele disse: eu estou convosco. Então, querido, esse discípulo que Jesus chamou, todos eles, só um se perdeu. Por quê? Porque não quis mesmo. Jesus: nenhum dos que tu me deste se perderam, meu Pai, a não ser o filho da perdição.
E olha, eu vou lhe dizer, filho da perdição, não é porque Jesus rejeitou ele, não. Foi porque ele escolheu esse caminho de rebeldia. Judas escolheu o caminho da rebeldia. Então eu digo para você, meu querido, que está aqui hoje, cuidado com o seu amanhã. Se você chegar lá, não escolha caminhos que não lhe levam a Deus. O único caminho que leva o homem a Deus é Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração, porque você já tem a bondade de Deus, a autoridade de Deus, a graça de Deus e o amor de Deus na sua vida. Você já tem tudo isso. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa, venha falar poderosamente mais e mais no seu coração. Nessa noite tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é evangélico e gostaria de entregar a vida para Jesus? Ou tem alguém afastado e quer reatar a sua aliança com Cristo? Se não tem, que Deus abençoe sua vida, amém? Eu quero me despedir dos irmãos. Até a próxima live, se Deus quiser. Paz, meu querido. Amém. Pastor José Tavares. Meu pastor, eu sei que não é fácil cuidar de ovelha, né? Mas o senhor já está nessa trajetória há um bom tempo, né? Qual a sua satisfação de cuidar de vidas, né, de almas para Cristo? Graças a Deus, amado. Meu irmão, não tenho palavras para descrever sobre a satisfação e a alegria, né? Porque quando a gente tem consciência, né, convicção do chamado, a gente não sente nenhum pesar. Aqui a gente sente alegria, é prazer de verdade, né, de fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E a Bíblia diz que a gente fazendo tudo, a gente se considera um servo inútil, né? Então eu quero me engastar o máximo que eu puder, cuidando do rebanho do Senhor, porque é dele, né? O rebanho tem dono, né? Eu apenas sou um servo de orelha furada. Amém. Meu querido, eu vejo que o senhor está aqui nessa congregação do N5, a Igreja Batista Missionária, tem quase um ano. Qual a sua satisfação de estar conduzindo essa igreja aqui nessa localidade? Meu irmão, nós estamos aqui há 7 meses, está fazendo agora, né? E para mim, né? Que os demais não ficam com ciúme, né? Mas para mim foi uma das melhores igrejas que já pastoreei na minha vida, né? Que os demais não ficam com ciúme, né? Porque assim, a igreja dinâmica, uma igreja que está sempre pronta a servir, né? Fazer a obra, a evangelizar, a buscar vidas, e são pessoas guerreiras, né? Obedientes. E para mim não tem uma satisfação maior no coração do pastor de que ter ovelhas obedientes, né? Para o pastor, todos os pastores sabem disso. Ovelhas que dão trabalho é complicado, mas aqui, graças a Deus, possa ser que mais na frente eu venha ter esse trabalho, mas até agora não. Até agora só tem sido bênção, né? Para a glória de Deus, por incrível que pareça, só bênção, só tenho a agradecer ao Senhor. Amém, meu querido. E os ministérios desta igreja que o senhor está ordenando, eles estão executando as suas tarefas com sabedoria, com determinação? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Muito bem, os ministérios, né? No caso, cada departamento, né, que foi assim levantado, graças a Deus, está fazendo um trabalho com excelência. No caminho a gente vai aprimorando as coisas, né? Mas a priori, né, a princípio, nós vamos vendo que está tudo se conduzindo muito bem. Pelo menos, por exemplo, a equipe de mídia, né, que é um grupo que foi levantado na igreja, está despontando com excelência, me surpreendendo, na coordenação do nosso diácono Jéssica, que é o cabeça pensante de muitas coisas, é auxiliado por toda a turma, né? Também o departamento de mulheres tem sido benção, o departamento de jovem, que não tenho do que me queixar, tem fluído, tem prosperado, o departamento de homem, que também está despontando com uma benção, com excelência, de uma forma exponencial, né? Como também o corpo diaconal, que tem sido bênção, e eu só tenho glorificar a Deus pela vida dessa igreja. Eu já disse que eu sou suspeito em falar, né? Mas tem sido bênção do Senhor aqui.
Amém, meu querido. Muito obrigado e que Deus abençoe. Uma boa noite para o senhor. Amém. Eu que agradeço, né, pela entrevista. Rapidamente, e você que está aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde for esse vídeo, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo, né, Ele te ama, né, e te quer bem, quer você para Ele, tá bom? Então vem para Jesus, tá certo? Ô, meu irmão, você que está aí trabalhando na tua igreja, dá trabalho pro teu pastor não, trabalha, seja bênção na vida dele, em nome de Jesus aqui, que nessas bênçãos que tem sido bênção na minha vida. Deus abençoe, um abraço. Amém. Igreja Batista Missionária, no N5. Uma família que adora a Deus e serve ao próximo.